AIMA em geral, é uma falta de respeito e consideração. Estamos saindo revoltados da AIMA de Bragança. E é uma falta de respeito e consideração por os imigrantes, porque é como a Raquel falou. Só que assim, o que nos revolta é que a gente saiu de tão longe para chegar até aqui. Chegamos na porta da AIMA, não havia mais nenhum imigrante. O atendente que nos atendeu estava na porta fumando. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da família Artellit. Hoje é um dia especial para a nossa família. Estamos saindo agora de Vila Nova de Famalicão, indo até Bragança, na AIMA, para tirar o título de residência do Gustavo! E nós vamos mostrar tudo nesse vídeo para vocês, como é que foi o processo para tirar o visto de procura de trabalho. Vamos mostrar também a expectativa da família. Estamos aqui ansiosos, hein? Como é que vocês estão, galera? Muito ansiosos. Muito. Estamos muito ansiosos aqui e vamos mostrar para vocês depois como é que foi a entrevista lá na AIMA, tá? Então acompanhe com a gente que esse vídeo vai estar incrível. Um abraço. Acompanha aí. Galera, vou contar para vocês agora como é que foi todo o processo para tirar o visto de procura de trabalho do Gustavo. Tem muitas pessoas que fazem esse visto sozinho. Tem gente que consegue, tem a habilidade de entrar lá e fazer todo o processo sozinho. Eu e a Raquel não, nós tivemos dificuldade. Então a gente procurou uma assessoria para que pudesse nos auxiliar em todo o processo e todo o trâmite para tirar o visto de procura de trabalho do Gustavo. E aí, vendo no Instagram, TikTok, a gente achou uma advogada, a doutora Micaela, e toda a sua equipe. E a gente entrou em contato e fizemos uma assessoria com ela, né, amor? Sim. E a gente até recomenda para vocês, caso vocês precisem de uma assessoria, a assessoria da doutora Micaela, toda a sua equipe é sensacional, é fora de série, é fantástica. Exatamente. E mandar um agradecimento aí especial à doutora Micaela e toda a sua equipe pela assistência fantástica que nos deram, todo o apoio, e tá dando até hoje, tá, gente? A assessoria que a gente fechou com eles, desde o primeiro dia de contrato que vocês fecham com ele, até a sua entrevista da AIMA, até a chegada do título de residência da pessoa, que no caso aqui é o Gustavo. Então, obrigado, doutora Micaela e toda a sua equipe. E quando foi em setembro, o Gustavo chegou aqui em Portugal. E seja bem-vindo ao nosso canal, Gustavo. Obrigado. Bem-vindo. E 1 ou 2 semanas depois, o Gustavo começou a trabalhar. Foi isso mesmo, Gustavo? Foi. Foi muito rápido, galera. O que acontece? Como que ele conseguiu o trabalho? Eu tava passando os stories e vi um story de um restaurante que fica ao lado de casa. Estamos contratando. Falei, opa, o restaurante fica exatamente do lado de casa. Eu falei, então beleza. Desci lá e conversei com o pessoal, só que o dono não tava. Me passaram o contato do dono. Eu liguei pro rapaz, eu liguei pro dono. Aí ele falou, então pede pra ele vir aqui hoje à noite. Aí o Gustavo ficou meio assim. Ele nunca tinha trabalhado em restaurante. Então o Gustavo ficou um pouco desconfortável, porque não sabia se ia se adaptar ou não. Mas enfim, com a cara e a coragem ele pegou e foi. E com 2 semanas que chegou aqui, começou a trabalhar. Conta um pouquinho da sua experiência, como é que foi trabalhar em restaurante, o seu primeiro emprego, é isso? Foi. Eu cheguei no restaurante, né? Foi tudo de primeira, né? Eu falei com ele no primeiro dia. No mesmo dia, à noite, já comecei a trabalhar. Só que nesse começo é tudo muito diferente, até mais porque o sotaque, ir no restaurante, né, não é uma coisa tranquila assim, né? Foi bem no sábado, logo no horário de pico, né, de restaurante. E todo mundo, eles já entrou assim com um bonde andando, né, Gô? Eles falando, é complicado mesmo, foi. Entender. E ele trabalha na cozinha. Eu acho que se fosse... Masterchef. O nosso Masterchef. E se fosse trabalhar, acho que atendendo ao público, acho que seria mais complicado. Teria mais complicação ainda, porque o sotaque é muito diferente realmente para quem não está acostumado. Só que o que pegou mais foi o trabalho. Ele conseguiu com 2 semanas que chegou aqui
O problema maior foi o NIS, para tirar o NIS. Conta um pouquinho, Gu, como é que foi esse processo demorado do NIS? O NIS é basicamente o número da Segurança Social que cuida dos empregos, né? Bem lembrado, é como se fosse o PIS lá do Brasil. É isso, né? Aí e pra tirar ele, aqui ele tem sempre meio que um dilema, né? Que pra você tirar o NIS, ele precisa do contrato de trabalho. Só que pra você tirar o contrato de trabalho, assinar, você precisa do NIS. Olha que loucura. Aí, mas tem uma forma, a empresa que eu tô, restaurante, eles me ajudaram, eles me deram o contrato. E com o contrato eu mando pra Segurança Social e aí eu consigo tirar o NIS. Só que nesse meio tempo... Foi uma novela mexicana. Foi complicado, porque eu fui meio que no final do ano, e no final do ano a Segurança Social eles não funcionam bem, né? Direito, né? Aí só no primeiro pedido do NIS demorou 1 mês e meio. Aí, isso primeiro, porque foi uns 9, 8 pedidos que eu fiz. Então peraí, pra galera entender. Você submeteu no site da Segurança Social o contrato de trabalho e fez tudo o que pedia lá no site, é isso? Isso. E com 1 mês e meio veio a resposta... A primeira resposta negativa. Foi. Não foi aprovado. Não. E depois? Aí depois foi mais 8 pedidos, dos 8 negados, né? No último agora que teve, demorou mais ou menos 3 meses pra sair mesmo, né? Foi... E não dá pra entender, galera, o que acontece com o pessoal da Segurança Social. O que dá a entender é que... O que dá a entender, galera, não sei se é isso, mas dá-me entender que é uma máfia que só pagando advogados, isso é o que eu acho, não tenho certeza, que através de advogados, teoricamente... pagam pessoas lá dentro para poder sair mais rápido. Por quê? Nós temos casos aqui, inclusive o Gustavo tem também, né, Gustavo? Pessoas que pagaram advogado e saiu rápido, é isso? E eles pedem documentos como a Segurança Social... Passaporte, né? A Segurança Social, por exemplo, pede contrato de trabalho. Só que quando você avisou isso com os advogados, tem vezes que eles nem pedem contrato de trabalho e conseguem tirar. Claro que é de uma forma diferente, né? Pelo tipo um PJ aqui, né? Mas não dá para entender. Mas sai rápido. Se ele tivesse pago, teria sido muito rápido. Mas você tem a experiência de uma pessoa que trabalha com você lá, não tem? Desculpa, amor. Sim, os dois. Tem dois que pagaram advogado? Como é que foi com eles? Eles pagaram. Um no começo que ele veio ano passado, ele pagou 80 euros. Aí demorou menos de uma semana, saiu dele. Olha aí. Aí o outro... foi baixo, 80 euros foi baixo. O outro com a mesma pessoa foi 180. Com a mesma pessoa, só que foi esse ano. Pagou, aí demorou uma semana e veio. Uma semana, galera. Um pagou 80 euros, com 2 semanas ele tava com o número do NIS. O outro pagou 180 euros, olha como que é meio que abuso. Chegou em 1 semana. O Gustavo fez um contato aí, que eu acho que com algumas, né? Foi, até uma média. O mais caro foi quanto, Gu? Foi uns 260. Não, 400, não foi? Ah, não, foi o mais caro, foi 400. Foi 400. Pediram 400 euros, vai vendo um absurdo. Então por isso que eu acho que é máfia, galera. Porque 400 euros para conseguir o NIS. E o Gustavo tentando na raça. O Gustavo acho que cansou o atendente lá na persistência. Por quê? A primeira devolutiva, porque você não colocou o nome da... Porque a Raquel... E eram mudanças assim que não influenciam em nada, né? Nada. Por exemplo, o documento, teve alguma mudança, teve algumas coisas que eu acabei errando mesmo por falta de atenção, enfim. Teve uma que eu acabei colocando o nome da minha mãe e errei alguma coisinha ali, e eles já anularam. Só que teve outras, por exemplo, o meu nome, eu coloquei o meu nome, aí o nome da minha mãe, eu coloquei o nome dela, aí tava pedindo primeiro nome, último nome. Coloquei o primeiro nome, último nome. Só que não, primeiro nome tem que colocar todo o sobrenome embaixo, só que não é o que fala. São coisas que não mudam, porque... Pega umas coisinhas que não tem nada a ver e... porque eu já mandei o passaporte, então... Tem o passaporte lá, galera, tem o nome do pai e da mãe. Porque assim, só pra vocês entenderem, a Raquel, ela é divorciada. Então, não é que o Gustavo errou o nome da mãe dele, porque ele não sabe o nome da mãe dele. Calma aí, galera, não é assim não. É que ele colocou o nome de solteiro da mãe dela. Solteiro não, do primeiro casamento. Isso. Ok? Foi isso, não, colocou no meu casamento.
do meu casamento, não é isso? É porque Isso. meu nome, eu tinha um nome de casada no outro casamento e depois eu agora casei de novo e pus o nome e outro nome. Então a primeira vez que o Gustavo submeteu, colocou com os dados do primeiro casamento, Isso. do segundo casamento comigo. Isso. A Aima, como tá no passaporte lá, nome de solteiro deles, do passaporte, então, solteiro não, do primeiro casamento, a Aima reprovou. Aí o Gustavo foi lá e refez de novo, né, Gu? Isso. E aí, Isso, senhor. 8 vezes, galera, batendo na trave e voltando, batendo na trave e voltando. Só que aí o Gustavo ganhou eles no cansaço. E aí até uma advogada mesmo comentou com ele, você só vai conseguir tirar o NIS se você vencer o cansaço. E foi o que ele fez. E Igor, você lembra exatamente como foi os erros e como foi que você colocou agora no final para dar certo? Então, trazendo para a parte do visto de procura de trabalho, uma das coisas que eu fiz foi que tem uma aba na parte de identificação. A parte de identificação, ele pede passaporte, visto de procura de trabalho. Ou visto, né, na verdade, é passaporte ou visto. Aí tem o título de residência, cartão cidadão, só que no meu caso pode ser o visto ou o passaporte. Só que no visto ele já tinha vencido, então o sistema, ele olha o visto e ele já fala, então tá vencido. Então, aí eu tive que ir pro passaporte. Porque o visto tá vencido, aí é coisa do próprio... O visto veio assim, né? A AIMA foi depois do vencimento do visto. Isso. Aí o passaporte, coloquei a frente do passaporte, só que o verso, não é o verso do passaporte, é o visto. Aí eu tenho que fazer a ediçãozinha de foto lá, foi o visto mais o agendamento da AIMA no mesmo documento, assim, pra mandar. Você fez um JPEG, né? Tipo, Que eles não aceitam PDF. Colou, né? É, entendi. Aí depois disso que eu fiz tudo isso, já foi aprovado. Foi aprovado. Então, galera, demorou quase 3 meses para sair o NIS do Gustavo. Foi um absurdo. Isso daí eu achei realmente sacanagem e um absurdo. Porque, pra mim, isso é uma máfia. Não tem outra explicação. O cara errar por vírgula, por coisa, por besteira. Ele já tava com contrato de trabalho e não conseguiu NIS. E essa enrolação toda, e se ele tivesse pago, sairia logo, na mesma hora ali. Logo, 1 ou 2 dias já tinha a certeza do NIS ali pronto. Então eu acho que isso daí é uma máfia mesmo. E outro ponto que nós tivemos dificuldade foi para abertura de conta bancária, né, Gu? Conta um pouquinho para nós, como é que foi esse processo aí? Hoje em dia eles estão sendo mais restritivos, né, em relação a abrir conta, mas por histórico de outras pessoas, imigrantes que acabam abrindo conta, pegando crédito e vazando. Mas o maior problema foi isso, e tem alguns tipos de visto, né, que eles abrem a conta, que é do D1 ao D8. Não sei exatamente a especificação, que são cada visto desses, mas o visto de procura de trabalho não se encaixa nesse parâmetro, né? E eles acabam não abrindo conta. Isso dos grandes bancos que eu fui foi do Milênio, Novo Banco, enfim, das agências grandes que hoje tem. Eu consegui abrir conta agora, mas agora em cima da hora, em março, né? No Banco Níquel, é um banco digital, ele não pede muita coisa além ele pede morada, essas coisas assim, mas não pede... Coisa básica, né? Não pede a residência, Passaporte né? pediu, não? Passaporte, o passaporte, o NIF, né? E a morada, basicamente. Aí abriu a conta. Abre a conta. Aí você recebeu o cartão em casa ou você foi atrás? Como é que foi pra você pegar o cartão desse banco? Então, eles têm algumas agências espalhadas na cidade, né? O próprio site já te diz, tem uma perto de você, e você vai lá e tira o cartão. Tira o cartão, abre a conta, já te dá tudo lá. Consegue ter Mas posição. esse cartão, pelo que eu percebi, ele não vem com o seu nome gravado nem nada. É um cartão como se fosse um cartão padrão pra todo mundo, né? É um cartão padrão, tem o número de IBAN da conta. Mas você gostou? Né? Qual foi a experiência desse banco aí? Até então o banco não tem sido tão bom pra mim. Viável, não. Mas isso é mais culpa minha, porque faltou alguns documentos, né, que eles me mandaram e-mail e eu acabei não vendo. O ruim é que ele não tem o MBA. Bom, é um banco bom pra você iniciar agora, por causa... É melhor do que não ter, né? É melhor do que não ter. Tem conta. É viável. Então os bancos aqui em Portugal, por ter tido muito problemas com imigrantes, eles só estão abrindo conta bancária para alguns tipos de visto. E o visto de procura de trabalho não é um visto adequado para abrir conta bancária. Novo Banco, Milênio,
BPI, outros bancos. Então, Santander. Então eles deixaram uma listagem pro Gustavo, que eu vou deixar na descrição do vídeo também, de quais são os vistos aceitos para que você abra a conta bancária aqui em Portugal. E outra coisa também que seria bom falar é os documentos que a AIMA pede, né? No meu caso, do visto de procura de trabalho, porque tem outras variações que ela pede em outros casos, como você entra no país. Eu não sei exatamente, eu sei o que ela pede pra mim, né? Que eu entrei com o visto de procura de trabalho. Ela pede o passaporte, o NIF, o NIS, esses são os documentos base. Aí ela pede contrato de trabalho, morada, da junta, né? Pede também os comprovativos de subsistência, né? Que é os recibos de vencimento, que é o Solerite. Pede também os extratos da conta bancária, por isso também da conta do banco, que é algo complicado, que ela pede alguma coisa, só que a conta, os bancos eles só deixam você abrir conta depois que você passa na AIMA, né? Então tem algumas coisas que ficam num dilema estranho. Chegamos, galera, chegamos na AIMA. Chegamos na AIMA de Bragança. Vamos passar ali e já voltamos com vocês. Galera, paramos aqui um pouquinho para mostrar para vocês esse cantinho aqui de Bragança. Lindo demais. A Raquel lá vai tirar foto. Diga bifanas. Galera, estamos aqui em Bragança. O que, filho? Um lugar bonito. Um lugar bonito e um pouquinho para trazer paz de espírito para mim, porque eu saí da AIMA ali revoltado, galera. Vocês vão entender o que aconteceu. Vocês vão acompanhar um pouquinho a gente andando aqui pelas muralhas do Castelo de Bragança. Anda com a gente. Olha que lindo! Nossa! Olha essas casas! Eu acabei de encontrar a 10ª joaninha. Porque aqui tem muitas joaninhas. Gente, aqui tem uma vista linda daqui de cima. Olha lá duas ovelhas lá embaixo. Eu acho que é cabra. Gustavo tá lá em cima. E aqui passa carro, galera. Foi embora? Foi lá pro outro lado, né? Olha o Gustavo lá. Gustavo foi-se embora. Paramos aqui no Mac para comer um lanche e seguir a estrada. Chegou o lanche da galera, né, filho? E aí, tá comendo? Lanchinho. Ali o do Gustavo. O Gustavo não bebe refrigerante, galera, só água. A Raquel foi ali pegar uma batata que veio faltando, o lanchinho dela, o Mac Taste, e o meu é Wort. Suquinho bom. Eu sempre tomo bongo, eu nunca bebo Coca-Cola. É, né, filho? Isso aí. É revoltante, galera. É revoltante. Estamos saindo agora da AIMA de Bragança. Na verdade, eu tava muito mais bravo. Agora a gente deu uma voltinha na cidade, comemos um negocinho e fiquei mais calmo. Mas olha só o que aconteceu. Chegamos na AIMA, tinha um segurança. O segurança já falou assim, qual que é o nome? É Gustavo e tal.
Aí ele já olhou na listagem e falou pra gente: bem provável que vocês já tenham reagendamento para outro dia. Eu não quis acreditar nessa que ele falou. Chegamos lá no guichê, o atendente já falou na hora: ó, vocês já estão reagendados para outra data. Cara, isso me subiu o sangue. Eu falei para eles: mas por que está reagendado? Ah, porque tá falta de contingente, né? Falta de pessoal, não foi isso, Gustavo? Sim, foi isso mesmo. Foi exatamente que tava assim. com falta de pessoas e não tinha pessoa suficiente para atendimento. Só que assim, o que nos revolta é que a gente saiu de tão longe para chegar até aqui. Por que eles não comunicam? Se eles sabem que não tem pessoa suficiente para estar atendendo, por que eles não comunicam a gente? A gente veio para cá mais de 2 horas de viagem para poder chegar aqui e não ser atendido. Então assim, galera, revoltante. Estamos saindo revoltados da AIMA de Bragança. E é uma falta de respeito e consideração para os imigrantes, porque é como a Raquel falou, por que a AIMA não dispara uma SMS ou um e-mail informando a pessoa, falando: ó, o seu agendamento foi reagendado para uma outra data em outro local. Aí eu falei pro rapaz: mas você perdeu aqui 20, 30 minutos comigo e com o Gustavo para conferir toda a documentação dele. Não é 2 trabalhos, meu amigo? Não é o tempo que você estaria fazendo o processo dele? Por que não estava atendendo já ele, ao invés de fazer só olhar os documentos e remarcar? Aí detalhe, a gente foi embora, fizemos isso, saímos revoltados. Demos uma volta, fomos até o mercado, que ficava uns 10 minutos de distância, e voltamos para pegar uma declaração. Acho que a gente tinha esquecido a declaração. Esquecemos a declaração. Chegamos na porta da AIMA, não havia mais nenhum imigrante. O atendente que nos atendeu estava na porta fumando. E o Gustavo entrou lá para pegar o atestado, a declaração. Gustavo, quantos imigrantes tinha lá que ele estava atendendo? Nenhum. Os funcionários estavam lá, não tinham imigrantes nenhum, porque eles já tinham 3h30 da tarde, ok? 3h30. Já tinham despachado todo mundo e só estavam lá eles, bonitão, ficando até 4h30, 5 horas, não sei até o horário que eles ficam. Porém, ninguém foi atendido. Então assim, galera, nota 0 menos não sei quanto para a AIMA de Bragança. E a AIMA em geral é uma falta de respeito e consideração. Então foi reagendado para o dia 31 de março. Ainda bem que é ainda dentro desse mês. Mesmo assim, ainda mandaram a gente para um lugar mais longe do que aqui. E foi reagendado para a AIMA de Guarda. Ou seja, a gente subiu até a ponta norte de Portugal, barreira mesmo, bem fronteira com a Espanha. E agora mandaram a gente, que fica quase a mesma distância. Fica 2h30 para Bragança e 2h30 para a Guarda também. Só que dá 30 quilômetros de diferença. Deu 30 quilômetros a mais, só que o tempo é quase o mesmo. Então assim, é isso, galera. Então a gente vai fazer um novo vídeo para mostrar para vocês como foi o atendimento da gente e o título de residência, como foi o processo lá na AIMA da Guarda no dia 31. É uma falta de respeito, galera, uma falta de consideração. Gustavo, quer dar uma declaração final? Não. Gustavo, ele é de bem com a vida, galera. Acho que quem tá mais revoltado são os pais, né? A gente fica mais revoltado, chateado, porque, querendo ou não, é despesa, galera. É despesa, 2h30 para vir, 2h30 para voltar. É combustível, é pedágio, que aqui é portagem, alimentação. A gente vai fazer um novo vídeo, um novo processo dele lá no dia 31, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Dá tchau, gente. Tchau. Não se esqueça de deixar o like, tá? Pra se inscrever no canal. Pegar o título de residência aí juntos. E tocar o sininho. Isso aí. Tchau, tchau.